Meus irmãos, nós continuaremos a nossa lição de hoje, de onde paramos no domingo passado. Então, eu vou ler o texto de Efésios capítulo 5, os versos de 22 a 24, que dizem assim, Efésios 5, 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido... Perdão. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Então, nós trabalhamos no domingo passado que a submissão ela começa exatamente quando as irmãs, e aí lógico, depois eu falarei aos homens, né? Quando elas confiam em Deus e na palavra do Senhor. Não há submissão sem confiar em Deus e na sua palavra. E vimos que submissão, ao contrário do que muitas vezes é ensinado, né, ou pensado aí fora, que é uma coisa que deprecia as mulheres, nós vimos que submissão nada mais é do que o dever de auxiliar o marido a exercer o papel que Deus lhe atribuiu, que é de cuidar e governar da casa. Então nós vimos que uma mulher submissa, ela é uma mulher que confia em Deus como seu pai, confia na palavra do Senhor, e ela então cumpre o dever dela, que é auxiliar, honrar e aconselhar o seu marido, para que este assim possa exercer as suas funções, né, ou a sua função da melhor forma possível. Né? Vimos também que a submissão ela tem como sua definição principal amar o marido a ponto de viver para ele. E aí nós também vimos qual é a definição bíblica de amor. A definição bíblica de amor se encontra em Romanos 13, os versos 9 e 10, quando Paulo vai instruir a igreja dizendo que o amor é o cumprimento da lei. Não é? E vimos também que o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, o verso 18, João diz para nós não amarmos só de palavras, mas de fato e de ação. Então, viver para o marido não é ser uma escrava dele, mas é exatamente colocar os mandamentos em prática no relacionamento com o esposo. E aí nós demos alguns exemplos, né, naquele dia. Então, a submissão, ela não diminui a mulher em hipótese alguma, mas, na verdade, a submissão é um dever que o Senhor estabeleceu para as irmãs dentro do projeto que Ele tem para as nossas vidas. Então, enquanto Deus designou a responsabilidade para os homens de cuidar e governar da casa, o Senhor designou para as mulheres o dever de auxiliar os maridos nesse cuidado e governo da casa. Tá? Bom, então nós fomos para Provérbios 31. Os versos de 10 a 31, né? E vimos em Provérbios 31, de 10 a 31, que a mulher virtuosa, ela não é uma mulher independente, né? Mas, na verdade, ela é uma mulher que tem muitas habilidades e todas essas habilidades estão voltadas para o bem do seu lar e para o seu marido, para que ele possa, então, cuidar da casa e governar a casa. Então, nós vimos, em primeiro lugar, no verso de número 12, de Provérbios 31, que a esposa submissa, ela faz bem e não mal ao seu marido, não é? Então, ela é uma mulher que, em todas as coisas, ela procura fazer o bem ao seu esposo, tá? Vimos que o resultado dessa atividade da esposa de fazer o bem ao seu marido, o resultado disso é que o marido confia na esposa. Verso 12, né? Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. No verso 11 diz, o coração do seu marido confia nela.
É o quarto slide, Lucas. Luca, perdão. Então, viver para o esposo, amar o marido a ponto de viver para ele, não é algo como é pintado aí fora, como sendo algo depreciativo, que despreza as habilidades da esposa. Pelo contrário, isso aí é a direção da vida, não é? A direção que se dá na vida. Se a mulher não ama o marido para viver para ele, então ela vai amar a si mesma para viver para ela. E isso é o que nós temos visto aí no feminismo, né? E é o que Jesus também advertiu quando ele resumiu os mandamentos. Deixa eu baixar aqui. Quando ele resumiu os mandamentos dizendo que os mandamentos se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se eu não amar o meu marido mais do que a mim, é sinal de que eu estou amando a mim mesmo mais do que o meu marido e, logicamente, mais do que a Deus, né? Então, isso é uma idolatria, tá? Isso vai gerar uma idolatria no coração, ok? Bom, vamos explorar um pouquinho mais Provérbios 31 para trabalharmos um pouco mais essa submissão na prática, tá? E aí podermos andar até um outro tema dentro desse que eu quero abordar também. Então vamos lá. Deu certo? Deu. Vá para agora o quinto slide, Lucas. Até o quarto foi onde nós ficamos. Mais um. Aí, segura aí. Bom, então notem o seguinte: a direção da vida dessa mulher é para o seu esposo e o bem da sua casa. Essa é a direção da vida, tá? Então, tudo que ela faz e todas as suas habilidades, como um rio, estão numa única direção. A direção da vida dela é para o seu esposo e para o seu lar. Note que nos versos 21, 22 e 24, ela é uma mulher que possui habilidades artesanais, costura, bordado e etc. É o que o texto nos diz, né? 21 nos diz assim: no tocante à sua casa, ela não teme a neve, todo mundo anda bem vestido e etc. Né? 22, ela faz para si cobertas, veste-se de linho e púrpura. Veja, notem que uma mulher submissa não é uma mulher que anda de avental. O texto diz que ela se veste muito bem, ela se veste de linho e púrpura, e são sinônimos, né? De uma roupa de uma roupa cara e, ao mesmo tempo, de uma roupa fina, né? Usando a linguagem moderna, da moda. Então, ela não andava esmulambada, né? Como a dona Florinda do Chaves, não, tá? 24 diz que ela faz roupas de linho fino, ela vende, ela dá cinta aos mercadores. Então, percebam que essa mulher, ela tem diversas habilidades, diversos dons, e todos esses dons estão sendo exercidos, executados. E todas estas coisas estão canalizadas para um único local, que é exatamente o bem-estar da sua casa e o seu marido, tá? Portanto, aqui eu vou até fazer uma pausa. Não é pecado uma mulher trabalhar fora de casa, mas será pecado se ela trabalhar fora de casa e esse trabalho prejudicar a sua casa e o seu marido. Então, se ela fizer alguma atividade extra, as suas atividades domésticas, e isso e isso resultar, melhor dizendo, numa desonra do seu esposo e no prejuízo do funcionamento da sua casa, tornar-se-á pecado, se for assim, tá? Então, é muito importante que as irmãs examinem as motivações porque querem trabalhar fora. Muitas das vezes, as motivações não são legítimas, tá? Não são legítimas. Todas as vezes que uma mulher sai de casa, a depender do seu lar, alguma coisa fica em falta. Então, isso precisa ser bem pensado. É bem verdade que há casos onde o esposo,
por um despreparo, falta de orientação, não ganha o suficiente. Então, se ela for trabalhar para ajudá-lo nesse sentido, é possível até que alguns ajustes sejam feitos. Mas olhando os dias de agora, não é assim que tem sido. Aconselhando quem vai casar, você observa geralmente que as pessoas, quando vão casar, elas têm uma única direção, o bem-estar financeiro. Então, para casar, se endividam 30 anos para comprar uma casa, porque pagar aluguel é um pecado, né? É um sinônimo de desgraça. Aí ele se endivida 30 anos, né? Bom, o que a Escritura me diz é que o centro da minha vida é o céu. Eu posso me endividar por 30 anos e Deus me levar com 6 meses de casa. E aí, você vai fazer o quê? Aí eu deixo uma viúva com 30 anos de prestação para pagar, né? Então, por que hoje não se vive mais olhando para o céu é que se faz muita besteira na terra. Inclusive na preparação dos filhos, né? Não é pecado, nem é errado instruir as meninas. As meninas podem ser PhD em qualquer coisa que elas queiram ser, mas elas não podem mudar a direção da vida. A direção da vida corre sempre para o lar, como dos homens. Se um homem estuda e trabalha para ficar rico, melhor não casar, porque casamento custa caro. E se ele casar, ele não vai querer ter filho, porque ter filho custa mais caro ainda. Então você tem uma desordem na estrutura familiar. Aí você encontra as pessoas com as melhores desculpas possíveis para não ter filhos. Só que tem um detalhe, é muito interessante esse detalhe. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 2,16 que nós daremos conta de tudo o que fizermos nessa terra, desde os pensamentos até as obras. Eu só quero encontrar um camarada desse querendo convencer Deus de que não era bom ter filho na terra. Lógico que eu não quero o mal dessa pessoa, né? Mas se ele for para o céu, eu acho que antes dele receber o galardão, Deus vai dar uma espulinhada no espinhaço dele, um gosto, ele aprender que 2 mais 2 não é 10. Então, por que a igreja não observa mais esses princípios, porque parecem ser estranhos, é que a igreja também não influencia o mundo. Eu estou lendo um livro sobre pressupostos bíblicos para a economia, né? Não, para negócios. E uma das coisas que é um conjunto, né, de artigos, uma das coisas lá que um dos articulistas, é isso, né? Quem escreve artigo, articulistas escreveu foi o seguinte: porque as pessoas perderam de vista que elas darão conta de seus atos diante de Deus, atos feitos na terra, é que a moral e a ética estão sumindo das vidas e, logicamente, dos negócios. Então, como eu não presto contas do que eu faço a ninguém nessa terra, então eu posso fazer o que eu quiser. E esse pensamento está dentro da igreja. Como as pessoas não creem mais que elas se apresentarão diante de Deus para receber o galardão, mas darão conta de seus atos, elas vivem como querem na terra. Entende? Elas vivem como querem na terra. Só que não é assim que a banda toca, né? Então, é melhor, e Provérbios diz claramente, né? É melhor comer hortaliças onde há amor do que ter carne todo dia na mesa onde tem ódio. Muitas vezes esse ódio não necessariamente precisa ser das pessoas, né? Pode ser do Senhor para com um modelo de família, né? Para com um modelo de vida. Bom, então, essa mulher, ela recebe habilidades, ela recebeu habilidades e ela desenvolve essas habilidades. Mas todas essas habilidades estão numa única direção: a honra do seu esposo e o bem da sua casa. Pode notar que o texto sempre está apontando para a casa, né? Então, no verso 21 diz, no tocante à sua casa, não importa se está frio ou calor, ela está sempre preparada para as estações, né? Faz cobertas, faz roupas, ela vende roupas e etc. Agora, olha o verso 20... Tá, segura aí.
Agora, notem que entre o verso 22 e o 24 tem o 23. Lógico, né? Não poderia ter o 26. Mas o conteúdo do verso 23 não está entre os dois versos por acaso. O conteúdo do verso 23 está entre os dois versos para marcar a direção da vida, a execução desses talentos, não é? E para mostrar o resultado disso. Olha o verso 23. Diz o que o verso 23? Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Então, observe que, porque a casa está sempre em ordem, seja no calor ou no frio, no inverno, porque a sua esposa anda sempre de forma muito elegante e decente, porque os seus filhos não andam esmulambados, mas andam sempre bem arrumadinhos, não é? E porque essa mulher desenvolve os seus talentos visando exatamente a honra do seu esposo e o bem da sua casa, o que é que acontece? Agora a própria cidade reconhece a estabilidade daquela família, reconhece a honra daquela família, e então o marido, que é o cabeça, ele é estimado entre os juízes. Então, olha o resultado de todo esse bem, ordenamento da casa, agora é visto lá fora. Os juízes honram o marido dessa mulher, porque toda a casa dela está em ordem. Estão entendendo? Então, ela vive em direção dele, ela vive para o bem da sua casa, e agora a sociedade reconhece que essa casa é bem dirigida, é bem auxiliada, essa é uma família que pode receber honras. Tá? Então, no verso 23, a honra que o marido recebe na cidade, não é? É uma honra que está ligada, vinculada à sua esposa. Então, ela, a esposa, está ajudando, né, ou ajudou o marido a galgar aquela posição. Na igreja, a mesma coisa. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 3, os versos 4 e 12, ele vai sempre ligar que uma das qualidades para se eleger um pastor, um presbítero ou um diácono é o funcionamento da casa. 1 Timóteo 3, 4 e 12. Então, se o homem não governa bem a sua casa, ele não pode governar a igreja, não pode trabalhar ou exercer ofícios na igreja. Portanto, se uma esposa não auxilia o seu marido... o Isaac, ele está meio adoentadinho. Se uma esposa não auxilia o seu marido, ele não será honrado dentro de casa. Ele não será honrado fora de casa. Ele não será honrado em lugar algum. É por isso que Provérbios vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa, né? Por quê? Porque ela trabalha para que o seu esposo possa governar bem o seu lar. Pode ir, Lucas. Aí, versos 25 a 27, essa mulher é uma mulher crente e sábia. Por isso que eu falei que a definição de submissão significa o cumprimento do dever de auxiliar o marido, né? Honrando e aconselhando a tomar as decisões. Então, no verso 25 a 27, essa mulher é uma mulher sábia. Olha o que acontece. O texto diz que a força e a dignidade dela são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Que coisa incrível, né? Jesus vai dizer para não andarmos ansiosos em Mateus 6, 34. Então, essa é uma mulher crente. E ela é uma mulher sábia, ela confia no Senhor. Quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Ela cumpre Mateus 6, 34. Não é? Mas há outras coisas. Ela é uma mulher, por exemplo, que quando o marido precisa de um conselho ou quando ela pede algo que o marido contraria, ela fica emburrada e ela faz chantagem de sexo. É isso que o texto diz no verso 26? Leia o verso 26 aí, por favor. O verso 26 diz assim: fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na boca dos outros. É isso? Não, está na sua língua.
ela domina o seu falar. Ela não é uma mulher perfeita. Ela se ira também, mas ela domina a sua ira. Ela discerne os momentos para falar. Ela discerne o que falar naqueles momentos. Ela fala com sabedoria. Ela lembra de princípios, por exemplo, que a palavra branda desvia o furor. Então, se o marido está enfurecido, aí ela vai brigar com ele também? Não. Ela lembra que a palavra branda desvia o furor. Ela lembra, por exemplo, de textos como o texto de Provérbios 18:13, que diz, né, que responder precipitadamente é tolice e vergonha. Então ela ouve, aí pensa, não vale a pena responder. Ou se responder, ela faz como Provérbios 15:23. O sábio pensa antes de responder. Então ela não era uma santa. Ela era como nós, como as mulheres de hoje. Mas qual era talvez o grande diferencial dela para alguns de nós? Ela se aplicava mais a colocar em prática, né, alguns textos bíblicos específicos com relação ao domínio da língua, àquilo que fala, como fala, quando fala, isso para com seu esposo. Então, ela é uma mulher crente e sábia. Ela coloca durante a sua vida, né, no seu dia a dia, tudo aquilo que ela tem aprendido do Senhor. Ela tem colocado isso em prática. Tá? Olha o verso 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Então é uma mulher virtuosa, ela não é preguiçosa, ela atende às necessidades da sua casa de bom grado. Ela não fica se queixando porque tem que lavar a louça. Porque se tem louça suja é porque teve comida. E é uma necessidade. Então ela não está se queixando. Não quer dizer que talvez ela lave a louça todo dia. Só está dizendo o texto que ela atende de bom grado tudo aquilo que é necessário para o bom andamento da casa dela. Então ela é satisfeita com a vida que ela tem. Ela não fica assistindo os filmes da Barbie para querer ser a bailarina da Barbie. Ela quer ser a rainha da casa dela e acabou a história. Então, ela é uma mulher que vive de bom grado, ela é uma mulher crente, é uma mulher sábia, não é preguiçosa, ela é agradecida com aquilo que tem. Por isso que ela não tem preocupação com o dia de amanhã. Vai lá, Lucas, 28 e 29. Qual é o resultado da vida dessa mulher? Versos 28 e 29. Diz assim: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, e seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente. Ou seja, virtuosamente é a mesma palavra lá de mulher virtuosa. Muitas mulheres procedem de muitas maneiras, têm muitas habilidades, multifacetada, né, a sua personalidade. Muitas mulheres têm isso. Mas tu a todas sobrepujas. Então, o resultado é que essa mulher é amada e louvada pelo marido e por seus filhos. O resultado da submissão dela é o louvor que ela recebe do seu marido e dos seus filhos. Esse louvor foi planejado por Deus. Uma mulher ser extremamente elogiada fora de casa e odiada dentro de casa, isso é a pior coisa que possa se imaginar. E tem muitas mulheres que são afamadas, né? Mundo aí fora. No trabalho ela é a gigante e em casa os filhos gostariam de ter outra mãe. Né? Por quê? Porque ela não presta como mãe. Eu tenho parentes na minha família, do sexo feminino, que são mulheres incríveis. Se tivesse guerra, elas estariam comandando aí os pelotões do exército. Mas em casa, um fracasso. Aí depois ficam chorando, eu não sei porque meu filho não fala comigo. Aí, lógico que você não vai dizer, né? Mas a vontade nem eu quero falar com você, que já é seu filho que mora contigo. Porque não prestam. Abandonaram lá para correr atrás da ilusão da carreira que o mundo propõe. Então veja, e é interessante porque
O texto mostra a fonte do louvor verdadeiro. O louvor verdadeiro para as mulheres é dentro do lar, começa em casa, daí ele sai. O louvor para os homens começa lá fora. Por quê? Porque em casa ele já existe, dada a submissão da esposa. Então, o que acontece é que Deus planejou direções diferentes para o louvor que deve ser atribuído a ambos, marido e mulher. Como a esposa louva o marido, a cidade vai louvá-lo. E como o esposo louva a mulher, ela também será louvada de fora. Por quê? Porque a cidade vai, quando ela louva o marido, atribuindo-lhe honra, ela vincula a esposa a ele. Agora, sem o louvor de dentro de casa, dela, a cidade não o louva. Consequentemente, a cidade também não a honra. Então, é lágrimas e comprar lenço para enxugar as lágrimas. Eu visitei uma senhora, quando eu cheguei na Bahia. Ela tinha, na época, tinha uns 85 anos, mais ou menos. Não, por aí. Aí ela foi me contar a história da vida dela. Aí, dada a altura, quando chegou na morte do marido, né, eu disse, que pena, né, que faleceu, deixou ela aí mais ou menos 85, acho que uns 20 e tantos anos aí de viuvez, né. Aí eu lamentei o fato dela ser viúva tanto tempo, né. Ela disse, não, pastor, foi a melhor coisa que Deus me deu. É mesmo, porque ele não valia nada, o marido dela, né. Aí ela me contou o dia do velório dele. Ela disse para mim que os filhos todos chorando e ela com um sorriso estampado na cara. Aí um filho dela, que é cardiologista no Rio de Janeiro, chegou assim, mãe, eu acho que a senhora está em choque. Ela disse, não. Mas por que você pensa isso? Não chorando, a senhora que é a viúva deveria chorar. Ela disse, não, meu filho. As lágrimas de hoje foram derramadas ao longo do casamento. Por quê? Porque ele não prestava. Então, porque ele não prestava, ela também não foi honrada. Entende? Na igreja, vamos escolher alguém para fazer alguma coisa. Escolhe quem? Fulano ou cicrano? Não dá cicrano. Por quê? Olha a família. Funciona assim. Mas eu conheci uma senhora que lamentou, né? O distanciamento dos filhos. Aí, eu fui escutar a história. Me conte aí como é a história dessa senhora. Aí, ouvindo e tal. O que acontecia? O esposo era muito amado pelos filhos, mas a mãe não. Por quê? Porque a mãe vivia para si. Apesar dela nunca ter deixado a casa, sempre ter trabalhado dentro de casa, tudo que ela fazia era para dentro de casa, mas ela não honrava o marido, como a Bíblia prescreve. Então, o que acontece? Os filhos viam isso. Quando o pai morreu, todo mundo chorou. E quando a mãe morreu, todo mundo deu graças a Deus. Porque ela era intragável. Aí alguém me ouve e diz assim, mas isso era aquela pessoa. Não se engane, nós podemos ser iguais. É porque ainda não morremos para os nossos filhos responderem dessa forma. Mas é bom se examinar. Na história da igreja tinha um indivíduo, ele foi um pastor, chamado Cirilo de Alexandria. Contam que ele era um hábil fazedor de inimizades. Quando Cirilo morreu, alguém no enterro dele disse assim, né? Alguém disse, mas é muito engraçado isso, mas foi dito mais ou menos assim, né? A morte de Cirilo alegra os vivos, mas entristece os mortos, porque ele ia para lá. Nós podemos semear estas coisas também, se fugirmos daquilo que Deus planejou para nós.
se ignorarmos o plano que o Senhor traçou para as nossas vidas. Oi. Tem um rei que a Bíblia atribui isso a ele, né? Que ele não deixou saudade, porque ele era, como a gente chamava antigamente, ele não era boa bisca, né? Mas, então, se fugirmos do princípio, nós vamos cair nessa desgraça de termos a nossa família arruinada e termos a nossa lembrança arruinada por parte dos nossos cônjuges, dos nossos filhos. Então, essa mulher, a mulher de Provérbios, está profundamente envolvida no projeto sensacional de descobrir tudo o que Deus planejou para a mulher, ou para ela, né? Quando a criou para ser auxiliadora do seu marido. Então, o projeto que Deus fez para a mulher, quando lhe atribuiu o dever de submissão, é um projeto belíssimo. Ela é a auxiliadora do seu marido. Então, descubra todas as possibilidades de auxiliá-lo para que ele governe bem o lar, para que ele ame você, mulher, como a Bíblia prescreve, a ponto de dar a sua vida por você, não é? E então você gozará de todas estas dádivas que o Senhor destinou para que experimentássemos no nosso casamento nessa terra. Ok? Agora, vamos lá. Encerrando aqui, mais um aí, Lucas. Alguém levanta e diz assim, pastor, mas o meu marido é incrédulo, então como é que funciona a submissão num casamento misto? Eu quero abordar esse ponto aqui. Segura aí. Como funciona a submissão num casamento misto? Então vamos lá. Em primeiro lugar, muitas mulheres pensam erroneamente que o dever da submissão é exigido apenas em lares onde ambos são crentes. Não é verdade. Tá? O dever da submissão não está confinado a uma casa onde apenas ambos são crentes. As mulheres que têm maridos incrédulos também devem cumprir esse dever. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 7,14. 1 Coríntios 7,14, Paulo tratando sobre o casamento misto, né, de pessoas que eram descrentes e uma das partes se converteu. Então Paulo diz assim, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. E em 1 de Pedro 3, de 1 a 5, Paulo também trata sobre como as mulheres devem praticar a submissão com maridos incrédulos. E tem um detalhe interessante. No texto de Pedro, 1 de Pedro 3, quando Pedro diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Essa ideia de não obedecer à palavra, no verso de número 1, não é apenas que ele é um marido incrédulo, mas é que ele é um homem rude, um homem grosseiro. Ele é um Nabal da vida. Então, como é que as mulheres cristãs vão santificar os seus maridos, sendo eles incrédulos, e sendo eles, alguns sim, outros não, e sendo eles comportando-se como Nabais, né, como Nabal. Vamos lá, então. Pode ir lá, Lucas. Então, veja. Primeira coisa, a mulher cristã, ela glorifica a Deus submetendo-se ao seu marido, santificando-o através de uma vida de piedade e de obediência à palavra. Então, tudo aquilo que é exigido para uma mulher que vive com um marido crente, também é exigido para uma mulher que vive com um marido incrédulo. Mas é claro que
a proporção de exigência será maior em algumas áreas do que outras. Então, se o marido é rude, logicamente que você terá que dominar muito mais o livro de Provérbios para dominar a língua do que talvez uma mulher cristã que vive com um marido que não é um marido crente, que não é um indivíduo grosseiro, não é? Se seu marido ele é um marido amargurado, então você terá que ter muito mais vida de oração e domínio, não é? Das suas emoções, porque como a palavra diz, não é? Você tem que ter sempre uma palavra temperada com sal para abençoar. Então, se ele é um amargurado, você vai ter que a todo momento fazer o contrapeso, não é? Nas suas palavras para de algum modo tentar agraciá-lo ali com alguma coisa vinda do Senhor. Então, o que é exigido de uma mulher cristã com um marido crente, também é exigido de uma mulher cristã com um marido descrente. Mas no caso de um marido descrente, então a piedade, esse exercício será muito maior, eu acredito, não é? Em dados momentos, do que com uma mulher que vive com um marido cristão, que ela tem lá alguma vantagem, não é? Mas é a mesma coisa. Então, para aquelas irmãs que têm marido descrente, não fique desesperançosa, mas encontre a esperança bendita na palavra do Senhor, tá? Aí é importante você, quem é mulher que é casada com marido descrente, né? Até as crentes também. Leia Provérbios. E leia Provérbios com uma agenda. Faça uma catalogação de todos os versículos que tratem sobre comportamentos tolos, de imaturos e comportamentos de pessoas que são, como a Escritura diz, né, loucos. A loucura na Escritura não é a perda da faculdade mental, não, tá? Lógico que também tem isso aqui, mas no caso de Provérbios, o louco é aquele que nega Deus e aquele que ignora a sua palavra. Então, catalogue. Faça um catálogo do comportamento que a Bíblia descreve esse indivíduo. E aí, ao fazer essa catalogação, você deve ficar sempre precavida. Hoje é segunda, não aconteceu nada, mas terça-feira ele pode se comportar em uma dessas áreas aqui. E aí você já se prepara em oração e em ação. Lembra que o amor não é só de palavras. Então, se ele me responder rude, o que é que eu vou fazer? É a minha resposta, é a minha reação. Se ele acordar de mau humor, eu vou tacar sal no café dele, o que é que eu vou fazer? Entendeu? Se ele acordar querendo vender a casa, eu vou brigar com ele? Não, o que é que eu vou fazer? Por quê? Porque ele é louco, ele não tem a palavra. Pode ser o amado da sua alma, mas sem a palavra, ele é louco espiritualmente. Então, você vai reagir de que forma? Você vai agir de que jeito às loucuras dele? Então, você, que é a parte crente, é quem tem que santificá-lo. Como é que você vai santificá-lo? É você vivendo segundo a Escritura. Então, faça um catálogo de tudo aquilo que é possível acontecer e você já se prepara para esse dia difícil que poderá enfrentar pela frente, tá? Se fizer isso, eu vou reagir assim. Se fizer aquilo, vou reagir assado e assim sucessivamente. Então pense em como você pode reagir a essas atitudes do seu marido. O mesmo conselho serve para nós, para homens e mulheres, né? Tem um homem casado com uma mulher cristã, ela também é a louca de Provérbios. Então, como é que ela pode reagir? Faz uma lista. Prepare-se para isso. Hoje, na era do descobrimento, nós estamos na era do descobrimento, né? Porque parece que o mundo nunca teve tecnologia nem inteligência, né? A arrogância dos racionalistas é tão grande que nós estamos na era do descobrimento. O nome disso chama-se planejamento. A Bíblia já deu para você tudo o que você tem que fazer. Seu trabalho é ir lá, estudar o texto e se programar. Simples assim.
Simples assim. Então, quais são as possíveis reações? Quais são as possíveis ações dele? Quais são as possíveis reações suas? Ou para santificá-lo, ou para pecar junto com ele. Aí você vai lá e escolhe, logicamente, a santificação. Tá? Pode passar, Lucas. Aí. Só existe uma exceção para a mulher não obedecer ao seu esposo, não acompanhá-lo na decisão dele, né? É quando essa decisão dele envolver conflito de autoridade. Então, a única exceção para a esposa não se submeter à autoridade do marido se dá quando existir um conflito de autoridades. Quais são as autoridades que estarão em conflito? A autoridade do marido, que é uma autoridade humana, quando ele exigir ou pedir para você, esposa, fazer o que é proibido na palavra de Deus, que é a autoridade divina. Essa é a única exceção. Então, quando você tiver um conflito de autoridade, a autoridade humana do marido versus a autoridade divina, você não pode desobedecer a Deus. Então, você vai ter que fazer como os apóstolos e como a igreja, em Atos 4:19 e Atos 5:29. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a única exceção. E essa mesma regra também é válida para a vida civil. Quando é que nós temos permissão para desobedecer às autoridades civis? Quando elas confrontarem a autoridade divina. Aqui, irmãs, eu acredito que essa exceção ela tem sido desrespeitada. Muitas vezes as mulheres desobedecem a Deus para agradar os seus maridos, achando que vão ganhá-lo com isso. Não vão. Não se engane. Não se engane. Só existe uma pessoa no universo que consegue mudar o coração de alguém. Chama-se o Espírito Santo. Não é você. Uma vez chegou uma irmã casada com um marido crente perguntando: pastor, eu posso fazer tal coisa? Aí disse lá: eu acho que se eu não fizer, ele vai me trair. Eu disse: minha irmã, deixa ele te trair. Mas pastor, mas minha filha, você vai se sujeitar ao que é pecado para querer defender o seu marido de um adultério? Se você faz isso, é porque você já desconfia que ele não vale nada. Chore suas lágrimas ao pé da cruz. Deixe que Deus puna ele pelo adultério. Ou ore para que ele não caia. Mas você vai se sujeitar ao que não presta só porque quer agradar o seu marido? Aí ela parou, pensou: não, mas eu acho que eu vou fazer mesmo assim. Ah, então agora a história muda de ação. O que a senhora quer com isso? A senhora não quer agradar o seu marido. A senhora quer fazer sua vontade. E está usando o coitado como mula para carregar sua vontade. Vamos ser honestos? Aí começamos a traçar lá. E eu levei o caso para ser disciplinada, o conselho. Porque ela queria o que era mal. Mas usava o álibi. Qual era o álibi? Eu tenho um marido incrédulo. É mesmo? Pois a vara que bate no Chico, bate no Francisco. A exceção é para quando o marido pede ou exige que se faça algo contrário à palavra. Aí a mulher diz não para ele de uma forma respeitosa e amorosa. Porém, o que é realidade na igreja, não só na nossa também, mas por onde eu já passei, a realidade é: as mulheres não usam a exceção bíblica. Elas fazem o que é proibido sob a desculpa de agradar o marido. Aí desagrada a Deus. Aí sabe o que é que acontece? Acontece o oposto de 1 Coríntios 7,14. O marido não é santificado. Pelo contrário, ele é poluído pela parte crente. Então, se ele é louco, porque é incrédulo, e é poluído pela parte crente, o que é que acontece? Aumenta o seu grau de dureza. Aumenta o seu grau de dureza. Porque ele está olhando e está dizendo: olha, se minha mulher que diz que é crente faz o que não é bom, que diacho de fé é essa que ela tem? Entendeu? Que igreja é essa que ela frequenta que permite que ela faça o que não é bom só porque quer me acompanhar? Então, a dureza dele, a incredulidade dele, a loucura dele é aumentada pelo pecado da esposa.
e do marido se o marido for casado com mulher não cristã. Também já aconselhei homens assim. Não ia na igreja porque a esposa não ia. Mas vem cá, por que você não vai? Não, porque ela quer que eu fique lá. E de manhã ela disse, não, amor, fica comigo. Aí eu disse, olha, você está pecando, você está negligenciando o dia do Senhor. Não, mas eu quero conquistar ela para a fé. Maravilha, mas você quer conquistar ela para a fé, abdicando do exercício da fé? Não entendi ainda. Moral da história, estão hoje todos no mundo. Por quê? Porque preferiram agradar os homens do que ao Senhor. Preferiram submeter-se às vontades do próprio coração do que à vontade divina. Então, essa é a única exceção, tá? Quando houver conflito de autoridades. Se não houver conflito de autoridades, mesmo o marido sendo incrédulo, a mulher deve submeter-se à sua palavra final. Ok? Mas, pastor, ele decidiu vender tudo e vamos agora morar debaixo da ponte. Há pecado em morar debaixo da ponte? Não. Ele é o responsável pela decisão? Pois é. Infelizmente, os frutos não podem vir antes da semeadura. Os frutos só vêm depois da semeadura. Então, são consequências de decisões passadas. E a palavra de Deus recomenda aos crentes, quando passarem por isso, passarem aos pés de Cristo, mas não escolhendo, por exemplo, a insubmissão ou o pecado para evitar isso. Tá? Mas isso é outro assunto que a gente pode aprofundar melhor outro dia. Vai lá, Lucas, por favor. Aí. Então, veja, Deus criou uma estrutura maravilhosa onde as mulheres podem gozar de liberdade e alegria através de uma submissão amorosa e cheia de fé. Então, não existe submissão sem fé. Não existe, tá? Não existe uma submissão sem fé. Uma mulher incrédula pode ser submissa ao marido só em alguns aspectos. Nunca no aspecto completo. Por quê? Porque falta a ela o temor de Cristo no coração. Então, se você é mulher e quer ser verdadeiramente livre e alegre, viva segundo o projeto de Deus. Se você não quer ser verdadeiramente livre e alegre, então faça seu projeto de vida. Mas o que vai resultar em alegria e liberdade é o projeto divino. Então, submissão amorosa e cheia de fé. A mulher louvada é aquela que teme ao Senhor. Provérbios 31:30. A mulher louvada não é aquela que vive para si, mas é aquela que vive para o Senhor. Notem que é interessante, a submissão, ela é um princípio, como uma lei geral do universo. Uma lei geral do universo. Então, por exemplo, a Terra só está feliz porque ela gira em torno do Sol no lugar que Deus a colocou. Se ela chegar mais perto do Sol, ela queima. Se ela ficar mais distante, ela congela. Já pensou se a Terra dissesse, não quero mais ser submissa ao Sol. Eu vou conhecer as profundidades do universo. Aí sai mundo afora. O trem, por exemplo. Você vê um trem, e hoje no Brasil já tem, né, uma locomotiva capaz de puxar, acho que 120 vagões, sei lá, um bocado de coisa aí. Quando é que a locomotiva anda livre, alegre e solta? É no asfalto? Não. É quando ela está confinada aos seus trilhos. Os carros do mesmo jeito. Quando é que eles andam felizes, alegres e soltos? Quando eles estão nas estradas, nas rodovias. Coloca ele na água, vê se ele nada. Traz o barco da água e bota ele na terra, vê o que vai acontecer. A lei da submissão é uma lei universal. Coisas estão dependentes de outras para poderem cumprir seus deveres. E nós, do mesmo jeito. Os homens vão estudarão sobre o dever do governo. Quando o homem não quer assumir o dever do governo, ele vai sofrer e fará a sua família sofrer.
quando ele exerce o governo, ama a esposa a ponto de morrer por ela, é o que diz a Escritura, ele vai gozar de tantas alegrias na face da terra que parece que nem há pecado sobre a face da terra. Então, o projeto divino é, de fato, o melhor que podia ser criado. Então, usufruamos desse projeto. Por fim, tarefa de casa. Vai lá, Lucas. Pode passar tudo aí, Lucas. Não, volta. Segura aí, beleza. Tarefa de casa. Então, esposas, se avaliem. Vejam se vocês têm praticado aquilo que têm aprendido. Veja se vocês têm se dedicado a estudar para conhecer seus maridos, segundo a Escritura. Veja se vocês têm se programado para reagir a essas e aquelas situações da vida ou comportamentos dele. Tudo isso visando a santificação dele, do lar e sua própria. Então vamos lá. Sou realmente submissa, disposta a orientar minha vida em direção a meu esposo e viver para ele? Essa é uma pergunta. Qual é a direção da sua vida? Para você mesmo ou para o seu marido? Eu vivo para os meus filhos, pastor. É errado. Eles vão casar e quando seu marido morrer, você vai ficar sozinha. O princípio é vive para o teu marido. Então, para qual lado corre a sua vida? Para qual direção corre a sua vida? Segundo, em quais áreas tenho pecado contra meu esposo, sendo-lhe insubmissa? Eu botei insubmissão, mas é sendo-lhe insubmissa. Quais áreas sou... Por que eu botei tudo submissão? Foi mal. Quais áreas sou submissa? Depois tem que corrigir aí. Então, isso aqui é tarefa de casa. Para onde a minha vida corre? Quais são as áreas que eu peco contra o meu esposo, não sendo submissa a ele? E quais são as áreas da vida em que eu cometo o pecado da insubmissão? Então, você vai examinar, primeiro, a direção da vida, motivação, propósito da vida. Segundo, aquilo que tem acontecido diariamente. Terceiro, examina as áreas em que você tem pecado, aquelas áreas que você tem sido mais fraca, para que você possa estudar sobre elas e se fortalecer. Talvez seja necessário arrepender-se e confessar pessoalmente algum pecado ao marido. Então, faz o exame. Percebe que tem algum pecado? Chama-o e fale com ele, confesse-o, ore junto com ele. Ele é incrédulo? Do mesmo jeito. Isso vai mostrar a ação do Senhor no seu coração e o Senhor vai usar isso para quebrantá-lo. Tá? Bom, exemplos. Aqui tem as áreas. Tarefas domésticas, disciplina dos filhos, relações sexuais, relações sociais, trabalho do marido. Então, as áreas, aqui são algumas, você pode enumerar outras da sua vida, né? Por exemplo, questão financeira e tal. Então, aqui são áreas que você tem que examinar para verificar se você está cumprindo o seu dever de auxiliar o seu marido ou não, tá bom? Então, nas tarefas domésticas, você vai colocar nos exemplos coisas que eu faço que diz respeito ao meu marido. Eu vou dar um exemplo só. Um exemplo. A Bíblia ordena aos homens para viver a vida comum do lar. Significa dizer que eles têm que participar de tudo o que acontece na casa, não é? Desde trocar a fralda de um filho até defender a esposa se entrar um ladrão dentro de casa. Então, de coisas mais simples até coisas mais sérias. Mas nas tarefas domésticas, ele participa, ele auxilia, ele ajuda a esposa. Mas a responsabilidade, seja de fazer ou de ordenar quem faça, é de quem? Da esposa. Quando é com uma mulher insubmissa? Nesse caso, quando ela troca o auxílio atribuindo obrigação. Alguém aqui já reclamou com o marido porque ele não lavou a louça, sendo que você esperou isso dele como se fosse um dever dele, igual como é do seu filho, por exemplo, escovar o dente?
Ninguém nunca brigou com o marido por alguma questão doméstica. Não precisa ser a louça. Alguma coisa de casa. Nunca, né? Nunca ninguém brigou, né? Então, veja, por que isso? Porque houve uma substituição, uma troca. Trocou o auxílio pelo dever, pela obrigação. Ele tem o dever de auxiliá-la, mas não tem o dever de fazer. É diferente. O auxílio é o seu dever, dele, homem. Mas não é seu dever o executar a tarefa. Entende a diferença? Só que se eu mudo e digo que o dever é dele, se ele não fizer, ele é passivo de repreensão. Estão entendendo a diferença? Disciplina dos filhos. O esposo vai corrigir o filho e aí a mãe amorosamente se intervém, por exemplo. Né? Não pode bater no menino, porque o menino, neném, tarará. Então, isso está tirando a autoridade do pai. Né? Do mesmo jeito que o pai pode tirar a autoridade da mãe. A mãe diz assim, não vai assistir televisão, vai estudar. Aí o filho corre para o pai. Pai, deixa eu assistir televisão. Aí o pai, tá bom, não pode. Ele tem sempre que manter a palavra da esposa, mesmo que ele não goste. Se ela deu a palavra anteriormente ao filho, não pode haver conflito de autoridade no lar. E a esposa também é autoridade na vida dos filhos e o pai, não é? Relações sexuais. Aqui é um pouco mais profundo, tá? A questão da insubmissão aqui vai um pouco mais além de um mero fazer o sexo ou não, tá? Mas como é um assunto que talvez demande mais tempo e o nosso horário já acabou, então eu não vou abordá-lo, tá? Relações sociais é simples, né? Lá no meio do povo, esposa assim, a mulher fala com o marido, ô, mané, carrega essa sacola para mim, um exemplo, né? E no trabalho dele, que aí vai entrar tipo interferências dela sobre como ele desenvolve o trabalho, ou por exemplo, sei lá, uma má relação dela com os seus colegas de trabalho, que aí vão azedar lá. Então, aqui são áreas para pensarmos, cada um pensar na sua própria vida e rotina de vida, as áreas que podem ser alvos do pecado da insubmissão.